Oi, pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é sobre a questão 82 do Tratado sobre o Homem, que trata especificamente da vontade. Na questão 81, nós vimos aí o Tomás começar a apontar, pelo menos aqui no Tratado sobre o Homem, começar a apontar para algumas questões relacionadas aos apetites, né? Então, cumpre aí falar em alguma medida sobre isso que ele mesmo considera, né, ele mesmo chama de apetite superior, né, que é a vontade. Bom, o artigo 1 da questão 82 vai perguntar se a vontade deseja alguma coisa de maneira necessária. Como é normal nessas questões, né, vocês já devem ter percebido isso de algumas outras questões, o Tomás muitas vezes coloca os objetos na forma de questão, mas isso diz respeito muito mais a um certo tratamento que ele vai dar, no sentido de apontar que há uma certa inexatidão nas perguntas, né? Ou seja, por exemplo, neste caso, quando ele diz, né, quando ele pergunta se a vontade deseja alguma coisa de maneira necessária, está implícito aí que ela deseja sim alguma coisa de maneira necessária, mas também está implícito que o tipo de aderência que ela faz às coisas, né, aos seus objetos, não é exatamente uma necessidade de império, né, uma necessidade que se impõe como as coisas que são da potência vegetativa, por exemplo, né, sobre as quais os seres não têm controle, né, ou seja, a potência vegetativa diz que um ser vivo precisa necessariamente comer para não morrer, vamos dizer assim, né? Se alimentar de algum modo. Isso é uma necessidade, né? Que tem um império aí sobre ela, porque ela não pode se dar de outro modo, né? Não pode acontecer de outro modo, senão corrompe-se, né, aquele expediente da necessidade. Mas a vontade, ela estaria atrelada a um certo horizonte de necessidade que não seria exatamente dessa ordem, exatamente por causa da sua natureza, né? Vamos dizer o seguinte, né? Aqui, ó, quando a gente fala de uma necessidade de coação, né? O Tomás está elencando aqui, por assim dizer, três tipos de necessidade, né? Quando ele diz que a necessidade pode ser vista de várias maneiras, né? Ele elenca essas três, ele, né, aponta a necessidade de fim, a necessidade natural, que seriam duas modalidades de necessidade que estariam atreladas à vontade, mas também aponta para essa necessidade de coação, né? E aí eu leio. Ele diz o seguinte: assim como é impossível que algo seja ao mesmo tempo violento e natural, é igualmente impossível que algo seja absolutamente coercivo ou violento e ao mesmo tempo voluntário, né? Ou seja, o que é do âmbito da vontade não se relaciona com a violência, com a coerção, né? Por quê? Porque é natural. O que é natural está completamente associado a um movimento fluido, né, de algo em direção àquilo que lhe é natural. Isso não implica uma violência, não implica uma coerção, ou seja, não implica que algo seja obrigado a fazer algo de um modo específico. Vamos pensar no seguinte: quando a gente fala, né, que um ser se move, um ser vivo se move em direção a alguma coisa voluntariamente, né? Ou esse movimento foi voluntário, livre, espontaneamente realizado ou naturalmente orientado, ou ele é coagido ou ele é violento, né? Então, não a necessidade de coação, ela é na verdade a supressão da vontade, vamos dizer assim, né? Mas a necessidade natural e a necessidade de fim podem sim estar associadas à vontade. Por quê? O que é a necessidade de fim? Né? A necessidade de fim diz respeito, por exemplo, ao ato que uma potência sobre algo pode alcançar. Né? Quando eu digo, por exemplo, que um bebê humano vai se tornar um ser humano adulto, isso é uma necessidade de fim. Né? Por quê? Porque
Um bebê humano não pode se tornar outra coisa, senão um ser humano adulto, né? Então é necessário que aquele fim seja alcançado. Do mesmo modo, com uma série de coisas na natureza, observando as relações de causa e efeito, né? Isso associa essa relação de necessidade de fim com a necessidade natural, né? Então, por exemplo, quando eu digo, né, e aí eu uso o exemplo do Tomás, quando eu digo que o homem naturalmente tende à bem-aventurança, né, que é a santidade, que é a felicidade plena, segundo o Tomás de Aquino, eu estou dizendo que isso é uma necessidade natural e é uma necessidade de fim. Por quê? Porque o homem adere a essas coisas sem ser violento, sem ser coagido a fazer isso, né? Por exemplo, vocês se lembram da sindéresis, né? Ou da sinderese, sobre a qual nós falamos ali na questão 79, 80, né? Trata um pouco dessa questão. A sindérese é o quê? É uma espécie de aquisição natural dos princípios morais, né? É ela que faz com que o homem seja capaz, naturalmente, né, em alguma medida, de identificar o bem e afastar o mal, né? Isso imprime no homem uma necessidade de fim e uma necessidade natural, ou seja, se ele é naturalmente inclinado a conhecer o bem, né, ele tem essa inclinação natural de buscar o bem. Para o Tomás, todos os indivíduos da espécie humana estão naturalmente inclinados a buscar o bem, né? Isso não é uma imposição, porque se é uma imposição, se é uma coerção, isso violenta exatamente o que é a vontade, o que é a capacidade de escolha, o que é a liberdade no sentido volitivo, né? No sentido de escolher algo, no sentido de ajuizar sobre algo, né? Então, a vontade deseja alguma coisa de maneira necessária? Deseja, mas deseja conforme a necessidade de fim e conforme a necessidade natural, né? Ou seja, vamos pensar um último exemplo que é muito parecido com o exemplo do Tomás de Aquino, né? Você quer viajar e encontrar uma pessoa que é muito querida a você, mas essa pessoa mora, sei lá em Salvador e você está em Lavras, né? Você, a sua necessidade de fim, né, ela se coloca aí como uma imposição, né, de que essa viagem, por exemplo, seja feita ou de carro ou de avião, né, ou de ônibus. Você não vai para a Bahia a pé, de Lavras até a Bahia a pé, né? Você não vai fazer essa viagem a pé. Você vai fazer essa viagem ou de carro, ou de ônibus, ou de avião, né? Então, a vontade, nesse caso, a aderência da necessidade da vontade, ela não está aderindo exatamente ao meio, né? Ela está aderindo ao fim, né? Que é isso, a beatitude, né? A bem-aventurança, a santidade são as coisas para as quais os homens são naturalmente inclinados, né? Essas coisas, elas imprimem uma necessidade de fim. Mas os meios para se alcançar isso são muito múltiplos, são distintos, né? O que não impede que isso seja da ordem do necessário, nem que seja da ordem natural. Afinal, o homem possui naturalmente dada essa capacidade de reconhecer o bem, né? Que é a sinderese, sobre a qual nós já falamos. No artigo 2, o Tomás está perguntando se a vontade quer necessariamente tudo aquilo que ela quer. Esse artigo ele se relaciona diretamente com o artigo anterior, né? Exatamente por quê? Vamos ler. Há bens particulares que não têm relação necessária com a bem-aventurança, porque se pode ser bem-aventurado sem eles. Tais bens, a vontade não adere necessariamente, né? Ou seja, há coisas que a vontade deseja, coisas que são boas, né? Que a vontade deseja, mas que não são diretamente relacionados a essa necessidade que a vontade tem da bem-aventurança, do bem, da santidade, né? Mas que são coisas boas, portanto, elas podem ser desejadas pela vontade, né? Só que não há problema algum, né? Que o indivíduo tenha ou não tenha aquilo para ser bem-aventurado,
para que a vontade, né, adira àquilo necessariamente, né? Ou seja, a vontade pode não aderir àquilo e isso não vai atrapalhar em nada o indivíduo, né? Então, nem tudo que a vontade quer, ela quer necessariamente. Artigo 3, né? Esse é um pouco mais amplo. A vontade, pergunta o Tomás, a vontade é uma potência superior ao intelecto? Tomás, mais uma vez, vai dizer, olha, entender a relação de superioridade entre a vontade e o intelecto vai depender de observar isso de dois modos, né? Primeiro, absolutamente, né? E o segundo, relativamente. Vamos ver primeiro, absolutamente. Absolutamente, eu posso dizer, segundo Tomás, que o objeto do intelecto é mais simples e absoluto. Portanto, o intelecto é mais potência, né, do que a vontade. Ou melhor, o intelecto é uma potência superior à vontade, no sentido absoluto. Por quê? Né? O objeto do intelecto é a razão do bem desejável. Ou seja, fornece à vontade a razão do bem desejável, enquanto o objeto da vontade é o próprio bem desejável. É como se eu pudesse dizer o seguinte: a vontade deseja esse bem desejável, mas é o intelecto ou o objeto do intelecto que vai dizer o porquê desse bem ser desejável, né? Então é crucial entender isso. Por quê? Porque se eu não entender bem qual é a razão do bem desejável, eu não consigo compreender bem por que eu desejo isso, né? Por que isso é objeto da vontade, né? Então, nesse sentido, o objeto do intelecto ele torna-se mais elevado, né? Mais simples e absoluto. Lembrem-se que aqui, né, o simples aqui não é um adjetivo que diminui a coisa, mas que aumenta. As coisas simples nesse universo aqui do Tomás, elas são melhores do que as coisas compostas, né? As coisas compostas são o quê? Os seres que têm corpo e alma, matéria e forma, né? As coisas simples, elas são só formas, né? Então, aquilo que é simples e absoluto é superior àquilo que é composto, né? Então, se isso é o objeto do intelecto, ele é superior ao bem desejável, porque o bem desejável é a composição da coisa com a forma desejada, né? Ao mesmo tempo, né, a razão do bem desejável evoca o aspecto formal e intencional da coisa que é desejada. Então ele é mais simples, mais absoluto, né? Por isso. Agora, relativamente, né, a gente precisa dizer o seguinte: quando, pois, a coisa na qual está o bem é mais nobre que a própria alma em que se encontra a razão dessa coisa, então, relativamente a essa coisa, a vontade é superior ao intelecto. Ou seja, quando eu digo que a minha vontade deseja, por exemplo, nesse contexto aqui, Deus, né? Quando a minha vontade deseja Deus, esse objeto é superior e mais nobre do que a minha própria alma que deseja Deus, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a vontade é capaz de inclinar a sua força para algo superior ao próprio intelecto. Por quê? Porque ela inclina a sua vontade, o seu objeto, para algo que é superior ao próprio intelecto que está na sua alma, né? E o Tomás faz um trocadilho muito interessante, porque ele diz, né? Por isso, é melhor amar a Deus do que conhecê-lo. E, inversamente, vale mais conhecer as coisas materiais do que amá-las, né? Ou seja, eu devo conhecer as coisas da matéria, mas não devo amá-las, desejá-las, torná-las objeto da minha vontade. Ao mesmo tempo, é melhor para mim desejar ou amar a Deus do que simplesmente procurar conhecê-lo. Vamos tomar cuidado com esse ponto aqui, porque pode parecer que aqui é uma negativa, né? Ao dizer é melhor amar a Deus que conhecê-lo, quer dizer o seguinte: não, você não pode pesquisar nada sobre Deus, né? Fica aí na sua adoração e tal, mas não é para conhecer Deus, não é para tentar se aproximar de Deus, né? Não é isso. Não é essa a inclinação que o Tomás está fazendo, né? O que está sendo colocado aqui em questão é o seguinte: do mesmo modo que vale mais conhecer as coisas do que amá-las, né? Ou seja, conhecer as coisas do mundo para o Tomás
significa se aproximar de um conhecimento de Deus, né? Por quê? Porque uma das provas da existência de Deus que o Tomás usa é a prova do artesão, né? A gente conhece essa prova da existência de Deus como prova do artesão. Por quê? Eu conheço as criaturas e, conhecendo a natureza das criaturas, eu me aproximo do que é o Criador, né? Ou seja, quando eu vejo a obra de Deus, eu me aproximo de Deus. Isso é a prova do artesão, né? Então, o foco tem que ser conhecer as coisas materiais, mas não desejando amá-las, né? Desejando amar aquele que as criou, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, é melhor amar a Deus do que conhecê-lo. Por quê? Bom, aqui a crítica é o contrário, né? É a crítica que coloca Deus como objeto de conhecimento antes do fato de que ele é o objeto de desejo. Porque o objetivo aqui, né, exatamente, é ampliar não o conhecimento de Deus, mas ampliar a vontade orientada para Deus, né? Então, o que o indivíduo faz ao se aproximar de um conhecimento de Deus, supostamente deveria ser aumentar o seu desejo individual em se aproximar de seu próprio Criador, né? Então, é lógico também que a gente pode pensar em inúmeras outras coisas sobre esse trocadilho, né? Ele é bem amplo, né? Ou seja, essa sentençazinha aqui, ela é muito ampla, ela pode ser explorada de várias maneiras, né? Mas basicamente é interessante para que a gente observe essa espécie de giro que o Tomás está aplicando, né? Ou seja, ele está dizendo, olha, o objeto do intelecto é superior ao objeto da vontade em vários aspectos, mas a vontade deseja Deus, né? Ela pode desejar a coisa mais alta que existe no universo, né? Nesse sentido, ela se faz superior ao próprio intelecto. Artigo 4. Vamos ver. Na mesma linha, né? Na mesma direção, o Tomás está perguntando se a vontade move o intelecto, né? Também vai ser operado aqui a mesma coisa. Ele vai dizer, olha, de um certo modo, a vontade move o intelecto, de um certo modo, o intelecto move a vontade. Vamos ver. Tomás diz que o intelecto move a vontade como um fim, né? E o bem conhecido pelo intelecto é o objeto da vontade. Então vamos relacionar essas duas sentenças, né? O bem conhecido pelo intelecto é o objeto da vontade. Por quê? Porque o objeto do intelecto é a razão ou o porquê do bem desejável. Lembra do bem desejável lá do artigo 1, né? O bem desejável ou a razão do bem desejável é o objeto do intelecto. Então aquilo que o intelecto conhece enquanto bem é aquilo que a vontade deve desejar, né? Nesse sentido, o intelecto move a vontade como um fim, ou seja, sabendo através do intelecto o porquê ou a causa ou a razão do bem desejável, a vontade se move para esse bem desejável, né? Então, o intelecto move a vontade como um fim, né? Ou seja, em direção a essa finalidade, que é o objeto aí, né, do desejo, vamos dizer assim, né? Ou a finalidade do desejo. Invertendo, né? A vontade move o intelecto como um agente. Vamos ler. Assim, a vontade, como causa eficiente, move todas as potências da alma a seus atos, com exceção das potências da alma vegetativa, que não são submetidas ao nosso querer. Lembra que eu falei disso agora há pouco, né? As potências da alma vegetativa, elas não estão submetidas à vontade, exatamente porque elas são o arcabouço fundamental da manutenção da vida do indivíduo, né? Então, ele não pode parar de comer, ele não pode parar de dormir, ele não pode parar de fazer uma série de coisas, sei lá, ir ao banheiro, senão ele morre, né? Então, isso não depende do querer, né? Não estão submetidas à vontade, né? O indivíduo tem que fazer, né? Então, quando se diz que a vontade move o intelecto como um agente, né? É como se a gente pudesse dizer o seguinte, que o objeto da vontade também pode mover todas as potências da alma, inclusive o intelecto, em função daquele objeto, né? O exemplo que eu usei, né, da vontade que deseja Deus, por exemplo, né, é um caso forte desse objeto, né? Ou seja,
A vontade, nesse sentido, ela faz com que todas as potências da alma se inclinem, cada uma em seu objeto, né, na direção daquele foco agente, né, que a vontade fornece. É como se a vontade moldasse a própria alma no sentido de ir numa direção específica. Por isso que ela atua como causa eficiente, né? A causa eficiente é aquilo que é, na maior parte das estruturas, a causa motora, né? Aquilo que faz com que o indivíduo, seja ele vivo ou não, ganhe forma, ganhe movimento, né? Ela que faz, do ponto de vista da ação, né, que ela representa, ela que faz com que o indivíduo vá em direção a algo outro, vamos dizer assim. E por último, né, no artigo 5, Tomás pergunta se devem se distinguir a potência irascível e a concupiscível no apetite superior. Já disse para vocês que o apetite superior é o que o Tomás chama de vontade, né? Ou melhor, vontade é um sinônimo aí de apetite superior. E o Tomás diz: irascível e concupiscível não são partes do apetite intelectivo, né, que se chama vontade, ou seja, mais um nome. Ó. Apetite superior, apetite intelectivo e vontade são a mesma coisa. Irascível e concupiscível não fazem parte desse apetite. Por quê? Vamos ler o de baixo. O apetite sensitivo não se refere à razão universal do bem, porque o sentido não apreende o universal, ou seja, o irascível e o concupiscível, eles se limitam aos objetos individuais, aos objetos sensíveis da individualidade, né? O apetite, eles fazem parte do apetite sensitivo, que não fala, né? Não trata da razão universal do bem, trata de coisas individuais, né? Não apreende os universais. Então, por causa disso, né, não pode haver, por exemplo, no apetite intelectivo, o irascível e o concupiscível, exatamente porque há um problema aí, né? Não existe o concupiscível universal e nem o irascível universal, né? Só existe isso do ponto de vista sensitivo e particular, né? Ou seja, a vontade, ela se refere a algo maior, né? Se refere a isso que a gente está chamando aqui de razão universal do bem, né? Enquanto apetite intelectivo, enquanto apetite superior. Então ela se volta, né, sobretudo, para os objetos ou para os universais ou para as espécies inteligíveis que são orientações aí do intelecto, né? Bom, gente, essa questão também ela é mais curta, né? Como eu disse, as questões 81, 82 e 83, elas, para nós, né, para o nosso percurso, elas são mais rápidas, exatamente porque vocês vão notar o tamanho delas é um pouco menor, obviamente, mas também isso não é diretamente o nosso objeto, né? Embora seja muito importante entender essas relações para que a gente não confunda as operações do intelecto com os apetites, né? O Tomás tem muito cuidado ao separar essas coisas, né? Ele vai tratar disso com mais cuidado na segunda parte, né? Eu posso indicar para vocês na página aí da semana em quais locais da Suma de Teologia ele está tratando disso, né? Em outros lugares da Suma, na segunda parte, onde ele trata especificamente da vontade, né? Dos hábitos relacionados aos apetites, né? Uma série de elementos assim que ampliam muito a discussão para quem tem interesse. Também queria lembrar vocês, né, para quem ainda não deu uma olhada, que na aba geral lá do curso de medieval, do campus virtual, tem uma pasta com bibliografia. E lá tem uma bibliografia ampla. Eu coloco sempre coisas novas, tem diversos artigos sobre diversos temas do Tomás, assim, é bem direcionado para essas coisas da disciplina, né? Ou seja, tem artigos sobre a vontade, tem artigos sobre o intelecto, tem artigos sobre a questão 75, sobre a questão 79, tem uma miscelânea de coisas lá, né? Especificamente voltadas aqui para as dinâmicas do Tratado sobre o Homem, etc, né? Mas eu recomendo que vocês deem uma olhada lá. Eu no próximo áudio, eu vou recomendar algumas coisas que vocês podem ler, não vou cobrar nada de avaliativo em relação a isso, mas que vocês podem consultar lá
Porque certamente é uma contribuição aí para a compreensão de vocês a respeito desse texto. Bom, espero ter ajudado vocês com esse esquema aqui que eu montei, né? E, bom, bons estudos e até o próximo.